Obrigada mais uma vez pelo convite de estar aqui nessa casa espírita, falando de um tema tão importante, maravilhoso, sobre Maria, Mãe de Jesus. Antes de iniciar a palestra, eu queria fazer um testemunho. Eu não sou espírita de berço, eu sempre fui católica, não era católica de BGE, eu era católica praticante, comentarista de missa, ou seja, eu sempre era pequena e comentava a missa das crianças, ou seja, eu sempre gostei do púlpito, sempre foi exibida. A minha mãe era catequista, a minha avó era catequista, e eu cresci como católica num lar mariano. Então, há pelos católicos essa devoção, adoração, enfim, a Maria, e eu cresci num lar mariano. Inclusive, minha mãe, algumas cidades, eu morava numa cidade pequena, passava uma capelinha ali de casa em casa, que era Mãe Três Vezes Admirável de Chance, que é a mãe do santuário que tem ali perto da Mãe de Deus, aqui no centro de Londrina. Então, minha mãe coordenava a coordenação geral dessas capelas, enfim. Realmente, eu cresci num lar mariano. E aí, muitas questões que eu tinha com relação às coisas da vida, eu fui guardando num baú. Eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, e os dogmas ali do catolicismo não me respondiam essas dúvidas. E eu falo que eu guardava ali no baú essas dúvidas, e quem abriu a chave desse baú e me respondeu a todas essas perguntas foi realmente a reencarnação, que eu encontrei junto à doutrina espírita. E aí um ponto sempre que ficava para mim era a questão de Maria. E eu falava, onde está Maria para os espíritos? Quem é Maria para os espíritos? E aí eu fui a uma palestra, uma cidade vizinha, fui convidada ali o pessoal do Centro Espírita, e aí era uma palestra do Dr. José Antônio, que já desencarnou de Cambé, muitos conhecem, e aí ele falou, era uma palestra sobre depressão, e aí nessa palestra ele coloca essa imagem de Maria. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero realmente estar. Então eu me emociono muito de falar isso, porque eu falo que a minha virada de chave, minha decisão final para me tornar espírita, foi realmente onde eu encontrei Maria dentro da doutrina espírita. Então, trazendo esse testemunho, eu me emociono muito e a gente traz a figura de Maria hoje, aqui também dentro da doutrina espírita, com questões mais esclarecedoras, um estudo mais aprofundado. Quem é Maria para nós espíritos? E aí essa imagem, que realmente é uma imagem vinculada à doutrina espírita, foi feita em 1984. O Espírito Emmanuel, ele ditou ali a Chico um retrato falado de Maria de Nazaré, ao fotógrafo Vicente Dávila. Então foi um retrato falado, ele foi refinado e trabalhado em mais de 20 encontros, até se chegar a essa imagem. Aí muitos questionam, mas essa Maria é a Maria que vivia a época aqui na Terra? Então essa Maria foi retratada como aparece nas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da crosta. E aí, quando nós lemos o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, que a gente denota ali nessa obra a atividade espiritual de Maria, e aí no momento do seu desencarne, ela trabalha ali com desencarnados sofredores, que são os suicidas, e a gente denota nesse livro a atividade espiritual de Maria, com a sua legião dos servos de Maria. Então, essa proximidade que Maria tem, então esse retrato falado não é Maria quando ela habitou a Terra, mas quando ela tem essa proximidade. Então, a gente traz a questão de Maria para nós espíritos. Aí temos os católicos ali com uma adoração diferentemente de nós, mas algumas religiões, às vezes eu me questiono, né? Embora a gente coloque nesse pacote de cristãos, né? Como ali cremos que Jesus é realmente o Messias prometido, diferente ali do judaísmo, mas a gente, colocando nesse pacote de cristãos, a gente vê essa diferença, né? E aí eu sempre me questiono, né? Será que essa mulher escolhida para receber seu ventre, Jesus, para nós espíritas, o governador do orbe terrestre, há 4,5 bilhões de anos, ela não seria qualquer mulher. Ela não seria qualquer mulher escolhida. E a gente denota também no livro ali A Caminho da Luz, trazido por Emmanuel através de Chico Xavier, que traz, esse livro é espetacular, quem tiver curiosidade de ler, é um livro difícil, mas tem estudos no YouTube sobre esse livro, né? Jorge Elahá
traz também, quem não sabe que eu sou fã de carteirinha do Jorge Larrat, inclusive terça-feira, dia 10 de março, no nosso lar estará aqui em Londrina, e aí ele traz um estudo desse livro A Caminho da Luz, e ele traz justamente, desde a criação do orbe terrestre há 4,5 bilhões de anos, como vem esse surgimento aqui do nosso planeta, do nosso orbe, e por óbvio, Jesus não viria sozinho. Ele realmente tem um amparo de uma equipe de alto nível, de grande envergadura. E a gente traz ali Simeão, traz Ana, traz Isabel, traz Maria, traz José. Então são figuras que vieram junto a Jesus, né, encarnados aqui na Terra para ajudar nessa missão dessa governadoria. E aí eu gosto sempre de trazer nas minhas palestras obras espíritas. Então nós temos Maria, Mãe de Jesus, que traz compilados de Francisco Cândido Xavier e Ivone sobre Maria. E aí nós temos uma obra maravilhosa de Humberto de Campos, que é o livro Boa Nova. Especificamente nesse livro, no capítulo 30, se vocês não tiverem, mas escrevam capítulo 30, livro Boa Nova de Chico Xavier, que no Google vai aparecer o capítulo 30. Leiam esse capítulo após essa palestra. Esse livro, essa narrativa que traz Humberto de Campos sobre Maria, desde ali da crucificação de Jesus, Maria como idosa, porque às vezes vocês vão duvidar de algumas falas minhas aqui talvez, mas ela é corroborada muito em cima, essa palestra em cima dessa obra, do livro Boa Nova, e aí principalmente desse capítulo 30. É lindíssimo esse capítulo. E temos também o livro de Ivone do Amaral Pereira, Memória Suicida, que traz ali os detalhes de Maria no mundo espiritual. E aí temos o livro A Caminho da Luz, que eu comentei agora, de Chico Xavier. Paulo Estevam. Quem leu essa obra, Camila, eu não gosto de ler, mas nós temos estudos sobre a obra, a gente tem audiolivros sobre a obra, então assim, não há desculpa, que a gente não desgruda disso. E temos um material riquíssimo no YouTube, ou no Spotify, enfim, que traz o estudo dessa obra. Então não desencarne sem ler Paulo Estevam. A história de apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, se converteu a Paulo de Tarso, o maior divulgador do cristianismo primitivo. Talvez não estaríamos falando sobre Jesus hoje se não fosse Paulo. E aí também temos o livro Religião dos Espíritos e do Espírito Miramês, Maria de Nazaré. Tem essa palestra no YouTube do grandioso Divaldo, que traz sobre Maria de Nazaré. E aí ele traz, se vocês lerem esse capítulo 30 e verem essa palestra de Divaldo, vocês vão ver a grandiosidade da palestra. E aí eu até tirei um print, assim, uma palestra antiga. No ano passado tem um congresso espírita muito bom no Brasil, que é o Congresso Espírita de Uberlândia, o CEL. E aí esse ano foi o 9º CEL, no ano passado o 8º CEL. Eu tenho ido sempre a esse congresso, ocorre sempre no último final de semana de janeiro. Então eu falo que a gente vai a esse congresso para se iniciar o ano ali recarregado as baterias. São 3 dias de congresso, 17 palestras. Os excelentes palestrantes do Brasil estão lá, Haroldo, Elahá, Sâmia, enfim, tantos outros estão nesse congresso. E o ano passado foi o Congresso Espírita sobre Maria. Foi maravilhoso. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, quem tiver a intenção de se aprofundar nesse tema de Maria, esse 8º CEL do Congresso Espírita de Uberlândia, tem muitas palestras, ele foi falado sobre Maria. E aí, o que nós temos de informações sobre Maria? Pouquíssimos temos no Evangelho. Então, nós temos João, Marcos, Lucas e Mateus. Então, temos os 4 evangelhos, né, ali iniciando o Novo Testamento. E pouco se tem de notícias sobre Maria. Então, a gente tem as obras espíritas, a gente tem ali o Evangelho, e nós temos também alguns evangelhos, porque nós temos evangelhos que são tidos como os evangelhos canônicos. O que são os evangelhos canônicos? Foram aqueles escolhidos pela Igreja Católica para estarem inseridos na Bíblia. Então, nós temos conhecimentos de muitos evangelhos não canônicos, que são tratados como os evangelhos apócrifos, que não foram escolhidos. Alguns não têm, assim, uma relevância ou tal importância, mas muitos evangelhos apócrifos são estudados, inclusive pelos católicos. E um deles é o proto-evangelho de Tiago. Por que proto? Porque vem antes.
Evangelho é para trazer a boa nova, que é o quê? Jesus. Então, proto é o que vem antes de Jesus. Então, depois vocês vão ver também a questão do Corão, ou Alcorão, que é trazido pelos muçulmanos, também trazem notícias sobre Maria. E o proto-evangelho de Tiago também traz quem é Maria, quem foram os pais de Maria, onde Maria nasceu, enfim. As notícias sobre Maria a gente não consegue encontrar nos evangelhos. Então nós temos evangelhos canônicos no Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, aí trazendo Mateus e João como os apóstolos de Jesus. Marcos e Lucas não foram apóstolos de Jesus, nem conheceram ali Jesus pessoalmente. Quando se lê ali, por isso que eu falo que o livro do Paulo Estevão é importante, muito relevante, porque a gente traz ali Lucas, né, e aí o Paulo faz um pedido a Lucas. Eu não consegui, ele conheceu Maria, Paulo, mas ele não conseguiu ter esse contato para saber mais, e ele faz um pedido ali antes do seu desencarne. Se aprofunde, se aproxime de Maria e traga mais a história de Jesus na proximidade com Maria. Daí temos Marcos, Mateus e João, mas como apóstolos, apesar de ele ter tido 12, como evangelho canônico, nós temos só Mateus e João. Então, o que vem proto? O proto que vem antes, é o primeiro anúncio antes ali do evangelho. É o mais escrito, o antigo mais escrito que a gente tem sobre Maria, e nesse evangelho nós temos notícias sobre os pais, a infância, o matrimônio, a maternidade ali, sobre Maria. E agora eu venho trazer sobre o Alcorão. Mas Camila, uma palestra espírita vem trazer notícias sobre o Alcorão? É que às vezes a gente tem um desconhecimento. Porque quando a gente traz o patriarca, o profeta Abraão, então de Abraão surgiram 3 religiões que a gente chama 3 religiões abrâmicas. Então nós temos 3 braços de Abraão. Nós temos o judaísmo, que veio de Abraão, nós temos o cristianismo e nós temos o islamismo. Então, dessas religiões, de Abraão, surgiram 3 religiões, que são as religiões abrâmicas. E muitos personagens que a gente encontra, obviamente, porque quando a gente pisa no Velho Testamento, a gente está pisando em qual religião? No judaísmo. Você tem uma Torá hebraica dentro da sua casa. Tem. Se você tem uma Bíblia, você tem uma Torá. Por quê? Porque os 5 primeiros livros da sua Bíblia é a Torá. Gênesis, Levíticos, Números, Deuteronômios. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, é a Torá hebraica. E o Velho Testamento é a Tanar, que é lido e estudado por quem? Pelos judeus. Então, quando você junta uma Bíblia, você tem o Velho Testamento, que aqui é o berço, que é o judaísmo, e aí depois a gente lê o Novo Testamento, porque o judaísmo fica só aqui, e aí a gente adentra ao Novo Testamento com os evangelhos. Então, do Alcorão, muitos personagens que a gente vê, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, também estão no Alcorão. Então, o Alcorão é o livro sagrado do Islã, que é os muçulmanos, que é uma religião que vem crescendo grandemente no mundo. Primeiro porque a gente tem poucos filhos, uns não tem nenhum, uns não tem só um, né? Eu, no caso, tenho só um, e eles não, eles têm vários filhos. Então, isso também é a propagação dessa religião, também é muito grande no mundo. Então, por exemplo, na Índia, olha pra vocês terem uma ideia, a Índia, 80% da Índia é hinduísmo, budismo, e 14% da Índia é muçulmano. Sabe quanto corresponde a isso? 14% da Índia, a população do Brasil. Então, assim, você vê, só na Índia eu estou falando. Então, nós temos o Islã, os muçulmanos, que tem como livro sagrado o Corão ou o Alcorão. E aí, quem é Maria para os muçulmanos? Jesus é filho de Maria. Mas na Bíblia, Maria é a mãe de Jesus. Então, a gente traz como referência na Bíblia Jesus, mas aqui a gente traz como referência Maria. Maria é citada na Bíblia, ela é a única mulher mencionada pelo nome, e ela tem uma surata específica para ela no Alcorão, que é a 19ª surata, o 19º capítulo, que chama Maryam. E ela é mencionada no Alcorão 35 vezes. Na Bíblia, ela é mencionada nem 20 vezes. Isso porque os evangelhos, as histórias se repetem. Algumas histórias são tratadas repetidamente ali nos 4 evangelhos, um em 2 ou 3. Enfim, Jesus é mencionado no Alcorão 17 vezes. Então, para vocês verem a importância de Maria ali para os muçulmanos. E é trazida como sinônimo de perfeição, pureza, virgindade e devoção.
Então fica aí uma curiosidade. Então temos hebraico Miriam, aramaico Mariam, grego Mariam e português Maria. E eu não sei se vocês questionaram já tantas Marias que nós temos, né? E aí, quem é realmente, né? A Maria, a mesma Maria, a mãe de Jesus? Então, desde o ano 40 depois de Cristo, foram registradas quase 2.000 aparições sobre Maria, mas o Vaticano reconhece apenas 16. No mundo são conhecidos, são catalogados cerca de 1.100 nomes ou títulos referentes a Maria. Então, o nome, às vezes, corresponde à missão divina dela, ou o local que apareceu no mundo. Então, Nossa Senhora Mãe de Deus, Virgem Maria, Imaculada Conceição, ou Nossa Senhora de Aparecida no Brasil, Nossa Senhora de Fátima, Portugal, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Guadalupe, México, Nossa Senhora de Akita, Japão. Então, temos a Maria correspondente também com relação ao país. Ou a vida, que marcou Nossa Senhora de Belém, Anunciação, Nossa Senhora das Lágrimas, ou dependendo da sua consagração, Nossa Senhora do Carmo, da Medalha Milagrosa, Nossa Senhora do Rosário. Então, o que nós temos aqui? Que nós temos diversas Marias. E de aparições de Maria, mas todas elas são quem? Maria, mãe de Jesus. Por óbvio ali, quem teve a visão sobre Maria, com aquela mediunidade da vidência, e ali para ter aquela aceitação, aquele povo, ela vem com aquelas características similares a ele. Então, a cor da pele, o cabelo, os vestimentos, enfim, para ter uma correspondência ali, uma melhor aceitação. Então, todas essas aparições são realmente aparições de Maria. E dentre todas, historicamente falando, quais são os fatos que a gente tem sobre Maria? Então, vendo principalmente esse proto-evangelho de Tiago, que vocês conseguem procurar no Google também, é bem curtinho de se ler. Os pais de Maria eram Joaquim e Ana, eram judeus, ou seja, por óbvio Maria era judia e Jesus também judeu. Como que um filho é judeu? Porque a mãe é judia. Se o pai é judeu e a mãe não, o filho não é judeu. Porque eles falam, a gente tem certeza que o filho é da mãe, mas não tem certeza que o filho é do pai. Então, Maria era judia, Jesus era judeu. A gente denota ali na Bíblia as tradições ali de Jesus no judaísmo. E aí a mãe de Maria era infértil e ela teve uma gravidez tardia. Ela nasceu ali entre o ano 18 e 20 a.C., em Jerusalém, Eusséfris, viveu no templo. Então Maria foi entregue ao templo. Então com 3 aninhos de idade, os pais, como agradecimento a esse recebimento dessa bênção de Deus, entregaram Maria ao templo. E eles eram idosos, Maria viveu ali ao templo até ficar mocinha, porque aí a mulher, quando tem ali a primeira menstruação e fica moça, ela não poderia mais viver ali no templo. Então, a gente denota também pela história que José era bem mais velho. E ele já tinha filhos, outros filhos, enfim. Mas a gente denota José mais como um tutor, não como um marido ali de Maria. Ele era mais velho que ela. Então, possivelmente, a hora que ela não poderia mais viver no templo, ela foi entregue ali a José. Com toda certeza ela era órfã, porque os pais receberam ali essa gestação tardiamente. E aí a gente denota também, quando a gente vê Lucas, né? Quando a gente vê Zacarias e Isabel, a prima de Maria, que é o primeiro ali inicia o evangelho de Lucas, contando a história de que Zacarias recebe o anjo Gabriel, que Isabel ficaria grávida, ela já era idosa, e a Isabel está grávida, e ela está grávida de 6 meses, e quem visita Isabel? Maria. Maria já grávida ali no ventre, né, carregando Jesus, e aí João ali no ventre de Isabel fica eufórico, e aí você percebe que ela passa quase até o final da gestação na casa de Isabel. Ou seja, ela não tinha família, então ali a relação familiar mais próxima de Maria seria a Isabel. Então ela é noiva de José, que é da tribo de Davi. E no livro A Caminho da Luz, de Chico, Emmanuel nos traz o seguinte: então, na formação do orbe terrestre, na formação da governança do nosso orbe, temos Jesus. Mas eu falo, traz uma equipe. E aí, o que nos traz Emmanuel? As figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José. E aí, olha como que ele se refere a Maria. Bem como a personalidade sublimada de Maria. É que somente com o conjunto, com o curso desses mensageiros da Boa Nova, que é o Evangelho, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalada. Ou seja, ele veio com uma equipe.
E aí o livro A Caminho da Luz nos traz a personalidade sublimada de Maria. Então ela não era qualquer mulher. Então a gente denota nas obras e toda essa história de que a gente tem de Maria que ela não era qualquer mulher que recebeu ali Jesus. E no livro A Religião dos Espíritos, quem é Maria? Buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, Jesus, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer a uma abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples, humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, ela carregava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Não era qualquer mulher. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar, então a gente, quando analisa ali a glória do Cristo, a gente traz a grandeza da mãe. Nós inclinaremos reconhecidos e reverentes ante a luz imarcessível da estrela de Nazaré, ou seja, uma luz que não se apaga. E aí está corroborando quem é Maria, qual a importância de Maria, ela era qualquer mulher? Então a gente buscando Maria ali nos evangelhos, a gente traz a passagem, porque esse mesmo anjo Gabriel que foi ali anunciar a Zacarias a gestação de Isabel, também vem a quem? Vem a Maria. Então, quando você vê Zacarias é recebida a notícia dentro de um templo, né? Ali numa cerimônia especial que eles faziam 2 vezes ao ano, que entrava uma equipe ali no templo, enfim, faziam as adorações e as entregas. Então, Zacarias recebia do anjo Gabriel ali dentro do templo. Maria não é recebida dentro de um templo. E era uma mulher, porque imagina na época, a mulher era ajeitada, né? Enfim, e ela é recebida num ambiente doméstico, ali em casa. Aí recebe a anunciação do anjo, dizendo a ela que seria, gestaria quem? O Filho de Deus, que ela gestaria ali um mensageiro. E vindo o anjo até ela, disse, salve agraciada. Ou seja, ela não era qualquer mulher. O anjo sabia a quem ele estava se dirigindo. Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Disse então o anjo. Aí Maria ficou apavorada, né? Mas aí ele se dirige a ela, tipo assim, eu sei quem você é, calma, se alguém te chama pelo nome, você fala, opa, então tá. Então ele fala, Maria, não tema, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e chamarás seu nome, Jesus. E aí Maria pergunta, mas como ficarei grávida se eu não tenho? Porque ela era noiva ainda de José. E aí ele fala, e aí ele explica ali a ela, e aí Maria não titubeia. Eis aqui a serva do Senhor. E ela não só responde ele, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então ela se coloca ali à disposição para que seja cumprida. Só que se a gente entrar num turno do tempo e imaginar a época, imagina, ela não era casada com José, ela era uma menina, jovem, adolescente ali. Imagina uma mulher, né, grávida, ali sem estar casada. Imagina ela correndo o risco de morte, de ser apedrejada, e ela não titubeia. Ela fala, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Então a gente vê ali Maria, uma das características de Maria, como serva. E aí numa outra passagem do Evangelho de Lucas também, a profecia de Simeão. Simeão ali já idoso, sabendo que ele iria desencarnar e teria conhecimento de que ele veria o nosso Salvador. E aí eles tinham a tradição judaica, o filho primogênito sendo levado ao templo ali com 8 dias. Maria vai a Jerusalém, leva Jesus ao templo. E aí Simeão vê aquele menino nos braços de Maria e ele retira ali do braço de Maria o Jesus e fala, este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. E ele se dirige a Maria e fala, quanto a ti, mulher, uma espada te traspassará a alma. Imagina você, um recém-nascido, levando ao templo ali, numa cerimônia, e aí chega uma pessoa e te traz essa profecia de que uma espada te atravessará o peito. Ou seja, que você sofrerá muito.
Então você imagina, e aí você denota ali Maria, após o nascimento de Jesus, ali naquela estrebaria, que eles falam, na manjedoura, na verdade é um coxo, onde põe a comida ali dos animais, e aí ela recebe a visita ali dos 3 reis magos, tipo, Jesus nascido ali naquele lugar simples e recebe a visita deles. Então imagina, então o que acontece com Maria? Ela tem sinais, né? Ela recebe esses sinais durante toda a vida de Jesus. Então, nessa visita da anunciação do anjo, nessa visita ali na estrebaria, ela recebe as profecias. Então, tanto sinais bons e ruins. E o que faz Maria, como nos traz o Evangelho essa menção? Maria guarda tudo em seu coração. Então, isso vai cada vez mais corroborando mesmo essa questão de que ela ali tem essa responsabilidade de trazer Jesus, né, como seu filho. E aí nós temos aqui Jesus com 12 anos na visita ao templo. Então a família vai toda ali, pouco se ia, mas algumas tradições judaicas ia ali para Jerusalém. E aí Jesus ali com 12 anos, ele se perde. Maria achava que Jesus estava com José, José achava que Jesus estava com Maria, depois, cadê Jesus? Cadê? Ficando apavorado. E aí volta para procurar Jesus. Jesus está ali no templo. E aí todos ali no templo ouviam, admiravam a inteligência e respostas de Jesus. E quando eles viram, maravilharam-se e disse à mãe. A mãe falou para o filho, porque a primeira reação que a mãe tem? Poxa, onde será? A gente está desesperado te procurando. E aí ela fala, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E aí Jesus disse, por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele não se referia a José, se referia a Deus. E aí Maria guardava as coisas no seu coração. Então eu me questiono também, quantas coisas a gente guarda ao coração? Porque todas essas questões que Maria guardava ao coração, desde a sua anunciação, nascimento, enfim, isso criou uma fortaleza nela para enfrentar essa espada que transpassou a sua alma. E será que a gente guarda realmente as coisas no nosso coração? Ou será que a gente guarda as coisas somente no nosso cérebro? Porque a gente lê um livro e se emociona com esse livro, às vezes vai em um congresso, ouve uma palestra como hoje, aí dá 2 dias, enfim, o mundo material nos suga, e aí será que a gente guardou isso no coração ou a gente guardou isso no nosso cérebro? Então aí fica esse questionamento que a gente tem. Às vezes a gente tem uma manifestação ali numa sessão mediúnica e você fala, nossa, isso foi revelador, isso vai mudar a minha vida, a gente percebe que isso não muda, às vezes recebe ali uma mensagem, uma carta psicografada e de repente a gente fala, isso toca ali por uns dias e será que você guardou tudo isso no seu coração? Então fica essa questão, Maria guarda as coisas no seu coração, porque ela, de repente, ela precisou abrir esse coração dela em algum momento e resgatar isso para trazer força. Porque independentemente disso, ela não é mãe do governador do orbe terrestre, para ela é mãe de Jesus. E aí nos traz também o livro Boa Nova. Humberto de Campos nos traz ali, nesse capítulo 30 que eu comentei no começo, traz toda a parte de Maria, Jesus pregado ali no madeiro, Jesus ali indo ao Gólgota. Então a gente vê Maria visitando Jesus ali na prisão e os soldados ali a machucam e ela passa a noite ali, imagina uma mulher passa a noite, então ela vê Jesus saindo ali da prisão e imagina a dor, né, de Jesus vendo Maria machucada e Maria vendo Jesus passar por aquela condição humilhante, né, de como Jesus desencarnou. Então a gente percebe Maria ali nesse sofrimento com o seu filho. E aí seu coração rebentava em tempestade de lágrimas reprimíveis. Contudo, no santuário da consciência, repetia a afirmação em humildade: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então a gente denota Maria vendo o comportamento de Jesus desde pequeno, trazendo ali na sua casa os transeuntes, os ladrões, e aí não falava para Jesus, para de trazer essas pessoas estranhas aqui. Não, ela junto com Jesus e José também acolhia essas pessoas, e sofredores, ali no caso que a gente vê o relato dos evangelhos trazendo os ladrões. Então a gente vê Maria vendo o comportamento de Jesus. Então a gente denota Maria mãe, denota Maria na anunciação como serva de Senhor, a gente denota Maria aqui como escrava
de Deus. Então a gente percebe Maria como discípula de Jesus, porque Maria sempre estava ali próxima, né? Porque Jesus perambulava ali pequenas aldeias, pequenas cidades, Decápolis, raramente ia aos grandes centros, grandes cidades. Então Maria sempre estava próxima. Então Maria conviveu e visualizava as atitudes de Jesus. Então a gente percebe Maria também como discípula de Jesus. Então, quando a gente denota Maria ali com sofrimento a Jesus, ela não está aqui como a mãe do governador do orbe. Ela está ali abraçando o seu filho, Jesus. Daí no livro Boa Nova, porque muitos ficam curiosos, e aí Maria, como que ela faleceu? Ela faleceu jovem, logo após, enfim. Nesse livro Boa Nova traz toda a narrativa. Então nós temos Maria, ela desencarna com idade avançada, a convite de João Evangelista, eles se mudam a Éfeso, né? João recebe ali de doação uma casa e convida Maria, e aí o miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, murmurou: Senhora, sois a mãe do nosso mestre, nossa mãe santíssima. Então a casa de Maria, ainda muitos visitam aí a casa de Maria, é a casa da mãe santíssima. E o que a gente denota também, retornando aí a crucificação de Jesus, porque quando Jesus vai ali crucificado, os apóstolos, deram linha. E o medo? Se com Jesus aconteceu isso, vamos todo mundo junto. Então ali a gente percebe Judas ali enforcado por conta da entrega ali de Jesus, suicidou-se. E aí temos ali os apóstolos, Pedro que negou Jesus 3 vezes. E aí Maria, quando ela está ali junto a Jesus, na sua crucificação, porque quando você vê até o filme, eu não consigo visualizar todas aquelas imagens. Imagina Maria ali ao vivo, vendo tudo acontecer. E ela está ali, Maria, sem nenhum apóstolo junto a ela, e as mulheres. E aí são 3 horas ali naquela agonia, Jesus no seu derradeiro, e aí ela sente uma mão no seu ombro. Aí é João. João está ali junto a Maria, é um que vai até ali na crucificação, está junto a ela, e aí Maria olha para Jesus e fala, filho, e aí Jesus se levanta a cabeça e fala, mãe, eis aí o seu filho. E aí olha para João e fala, João, eis aí a sua mãe. E o que Jesus nos traz ali no seu derradeiro? Essa lição, porque todas as falas e comportamentos de Jesus trazem uma mensagem. E a mensagem que ele nos traz é, nós somos uma família universal. Nós não temos a mãe, o filho, os irmãos, enfim, nós somos universalmente filhos, irmãos e filhos de Deus. Então, para você ver como Jesus ali, até no final ali da sua vida, traz essa mensagem. Com João e com Maria. E aí aqui é um outro ângulo ali da casa de Maria. Então, ela mora ali com João, evangelista, e aí João pregando ali a Boa Nova, o evangelho, está sempre viajando, e Maria recebe muitas visitas. Pessoas que tinham dores na alma, pessoas que tinham dores no corpo, pessoas que queriam receber ajuda espiritual, ajuda física. Então, Maria recebia muitas visitas ali, pessoas que tinham curiosidade e queriam saber sobre Jesus, a mãe de Jesus estava ali, então ela recebia muitas visitas, e então a casa estava sempre cheia, e ela naquela dedicação, e ela já era uma pessoa idosa, e um dia ela estava ali no final de tarde, nos narra Humberto de Campos, no livro Boa Nova, e aí vem um transeunte, uma pessoa, e aí ela fala, mais uma pessoa que vem aqui buscar a casa. E aí ele senta ali com ela, e eles começam a conversar sobre a Boa Nova. E aí ela fala, nossa, que voz familiar, e ela sente uma energia diferente, e ela fala, nossa, muitas pessoas vêm aqui buscar ajuda, e ele está aqui me consolando. E aí eles começam a conversar, e eis que ele fala, e o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e falou com profundo acento de amor, minha mãe, sou eu, e venha aos meus braços. Eu venho te buscar porque o meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Ali à noite ela passa e no dia seguinte e ela desencarna, que nos traz essa narrativa maravilhosa de Humberto de Campos, e vale muito a pena ler. Então você denota, e aí no livro
a Maria, a hora que vê que é Jesus, ela vai se ajoelhar e ele impede que ela se ajoelhe e ele se ajoelha. O governador do orbe terrestre se ajoelha frente a Maria. Então ela não era qualquer mulher. Ela não era a figura sublimada de Maria. Então, eu queria trazer nessa palestra, quem é Maria para nós espíritos? Tão rapidamente. Então, quantos materiais nós temos para buscar quem é Maria? Então, muitas pessoas têm dificuldades ali, talvez, com a mãe. Então, trazer Maria também como a nossa mãe, trazer Maria como a gente se maternar ali com a figura de Maria, trazer Maria como exemplo, trazer Maria como exemplo de discípula, de mãe, como escrava de Deus, como recebendo os seus desígnios, e tal fazendo ela como exemplo, carregar as coisas no coração. E aí, nesse congresso do céu de Adeilson Salles, no dia da palestra dele, ele tem a mediunidade da psicografia, e aí ele fez a palestra na parte da manhã, e umas 5 da manhã ele foi despertado ali e recebeu uma mensagem, que ele leu na palestra, inclusive, e eu gostaria de finalizar a palestra lendo essa mensagem. A mensagem chama A Parte Boa. Quando as lágrimas brotarem entre as dores da agonia, alma querida lembra sempre da parte boa de Maria. Nos desafios do mundo, quando a vida furtar sua alegria, alma boa, arrima-te na fé, lembra do amparo de Maria. Nos testemunhos em que sofres, nas agruras da solidão, não te esqueça de Maria, que por ti faz intercessão. Alma querida, segue em frente, mesmo que o mundo diga não. No colo de Maria, terás paz no coração. A mãe do Cristo no Calvário, de olhos rasos a chorar, como mãe dos pequeninos, testemunhou o que é amar. Tal como seu filho, de braços abertos na cruz, a mãe das mães, nossa dor acolhe, rogando por nós a Jesus. Rogai por nós, Maria, nas tempestades de dor, livrai-nos da agonia, consola-nos no seu amor. Sê por nós, Mãe querida, para a nossa redenção, a boa parte de nossa vida nas tramas da nossa evolução. Mãe, dai-nos a parte boa, a tua presença entre nós. Cubra-nos com teu manto e perdoa. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Maria Dolores.